Aleluia. Graça e paz. Graça e paz, irmãos. Na bênção. Aleluia. Que maravilha, né? O que Deus está fazendo aí no meio dos jovens, o que Deus tem feito na nossa igreja. Algo muito tremendo. Nós temos orado e clamado a Deus, pedido a Deus por isso. E eu creio que coisas grandes e profundas que não sabemos, que Ele tem preparado para nós, está prestes a acontecer. Em nome de Jesus. Amém? Mais uma vez eu estou aqui tentando me adaptar a essa tecnologia, né? Deixar minhas mãos livres, né? Para qualquer coisa acertar o irmão que estiver dormindo na hora da pregação. Irmãos, eu estava ontem conversando com os homens no TAR, treinamento avançado para homens, e foi muito bom assim. Tivemos um período de reflexão, um momento de meditação na palavra. Foi muito bom, né? Os homens que não puderam vir ontem, procura se interagir. Foi sexta. Ontem de ontem. Meu Deus do céu. O tempo está passando tão rápido que a gente não está nem percebendo que sábado foi engolido. Então, assim, foi muito bom o que aconteceu e Deus me fez lembrar de algo que eu linkei com outra coisa e vi que tem tudo a ver. Foi quando eu falei sobre a adoração. Quando é que de fato começa a nossa adoração a Deus? O culto coletivo, a adoração coletiva, ela inicia quando a primeira pessoa ela entra no templo para preparar o santuário para a adoração a Deus. Então me refiro àquelas pessoas que vão entrar na igreja e vão preparar, vão limpar, vão deixar tudo pronto, né? Os outros irmãos que vão preparar a mídia, o som, enfim, a adoração daquele dia começa a partir do momento que a primeira pessoa entra aqui para preparar as coisas para que Deus seja honrado e glorificado coletivamente. E isso, de uma certa forma, tem uma influência muito forte naquilo que nós vamos expressar, né? A gente viu aqui o louvor, uma bênção, algo de Deus, assim, um derramado do Espírito Santo, da unção de Deus poderoso sobre nossas vidas aqui hoje. Mas isso começou lá no início do dia, ou ontem mesmo, quando os irmãos começaram a vir para cá para começar a adorar o Senhor. E os ministros aqui apenas estão no momento de cantar e louvar a Deus, estão expressando a sua adoração a Deus. Então a palavra avodar significa o trabalho, né, em adoração a Deus. Realmente é isso, é quando você trabalha para Deus, é quando você faz algo para Deus. Isso aí é um gesto de adoração. Então a gente não pode deixar para trás aquelas pessoas que se dedicaram para manter o banheiro limpo, para manter a igreja organizada, essas pessoas que começaram a adoração a Deus. E isso pode influenciar no momento do culto, quando todos estiverem reunidos. Deus me fez lembrar um episódio, quando a gente estava congregando lá na 310, e a gente de repente estava no culto, e de repente o culto estava muito pesado, estava muito assim, difícil de ser conduzido. Os ministros, no período do louvor, aquela interferência terrível, aquele período da palavra também terrível, algo estranho estava acontecendo na igreja. E mais tarde a gente foi saber o porquê. Tinha duas irmãs, uma delas até chegou a ser excluída da igreja, mas depois voltou, foi excluída, né? Mas depois voltou para pedir perdão e agradecer pelo que a gente fez por ela, por fato de ter excluído ela. Ela caiu em si, depois de uma reflexão, ela percebeu que estava errado, mas eram duas pessoas, elas entraram na igreja e começaram a murmurar e começaram a falar coisas terríveis a respeito da liderança, a respeito dos líderes, limpando a igreja e falando coisas contra a liderança, contra a igreja, tipo murmurando, tipo reclamando, tipo fazendo. Então depois que, eu me lembro desse episódio, que depois que acabou o culto, a gente foi procurar saber o porquê, né? Conversando com Deus, e Deus mostrou isso para nós, e as duas irmãs se manifestaram, e a gente entendeu, associando aquela resistência no culto com a ação da primeira adoração, o primeiro ato de adoração no culto,
que foi aquelas irmãs que derramou como se fosse sangue inocente no nosso santuário. Tá? Quando Caim matou Abel, Deus viu que o seu sangue estava clamando. E nós não percebemos, irmãos, né? Quando nós somos selecionados ou separados para fazer algo para Deus, nós estamos, na verdade, ali tendo a oportunidade de adorar o Senhor, exaltar, engrandecer o nome do Senhor. É o momento que nós estamos tendo para adorar o Senhor, iniciar o processo de adoração. Tá? Então, quando você for convidado para vir limpar a igreja, limpar o banheiro, lavar uma área, seja lá o que for, né, para o culto mais tarde, antes de você entrar na casa do Senhor, antes de você começar o seu trabalho, se prostre aqui no altar, agradeça a Deus por te dar essa oportunidade de lavar a igreja, em limpar a igreja, manter as coisas em ordem, né? Entrega a sua adoração, o seu avodar a Deus, né? Que você seja temente ao Senhor. E eu acho que se a gente começar por aí, irmãos, a gente vai ter assim, no coletivo, do início ao fim, o desfrute de uma presença poderosa, que é a manifestação de Deus. Irmãos, a gente pensa que não, mas nos detalhes das coisas pequenas, Deus ele tem nos observado. Deus ele conhece o grau de sinceridade que há em cada palavra que sai da nossa boca. Não somente palavras, mas gestos também. Amém, irmãos? Então, vim para cá ficar reclamando, murmurando. Eu peço até você, não entre na escala, tá? Não entre na escala. Eu peço à bispa e à Ju, que estão encarregadas de fazer essa seleção, que em nome de Jesus tenham cuidado, que vocês orem também antes de colocar uma pessoa para limpar a igreja, porque essa pessoa ela vai iniciar o processo de adoração. Tá? Então, antes de qualquer coisa, selecione. Eu vi também que, ultimamente, a gente tem colocado muito a Isabela e o André para trabalhar aqui, limpar a igreja em reuniões, antes de reuniões, e talvez isso seja até um propósito de Deus, para não colocar pessoas aqui reclamonas, né? Pessoas que vão reclamar. Eu não estou falando que as que estão vindo com esse intuito. Eu tenho certeza que antes de passar, a Ju seleciona e depois a bispa faz a triagem e depois é selecionada a pessoa. Então acho que todas as pessoas que estão vindo aqui estão vindo com muito amor a Deus, muito temente ao Senhor, e por isso a presença do Senhor na hora dos cultos está sendo notória, quase palpável assim, por todos que têm de fato sensibilidade à presença do Senhor. Amém ou não, meus irmãos? É só um toque para vocês, porque a gente pensa que não, mas o mundo físico é regido pelo mundo espiritual. O que acontece no mundo físico é resultado daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Se você quer ser uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus e vitoriosa na terra, se preocupe primeiro com a tua vida espiritual. Por isso que a Bíblia fala, andar em espírito e viver em espírito. Assim deve ser a tua vida. Primeiro se estabeleça espiritualmente, depois você vai ver fluir poderosamente a tua vida no campo material, físico, no campo da alma, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluias. Deus, eu quero falar com vocês, como foi falado aí, já foi divulgado, sobre fé e o sobrenatural. Fé e o sobrenatural. A gente precisa entender que essas duas palavras, elas andam juntas, absolutamente. E se você não compreender uma, você vai executar muito mal a outra, tá? Você precisa ter assim um entendimento e fazer de fato um alinhamento entre essas duas palavras. Você precisa interpretar e alinhá-las no teu coração e de fato, né, se dedicar conforme a palavra de Deus te orienta e nos orienta. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o sobrenatural, tá? Sobrenatural. O que seria o sobrenatural no seu entendimento? Quando vem ao teu coração o nome sobrenatural, o que você entende com sobrenatural? Aí vai e pense em alguma coisa, não quero que você responda, mas pense em alguma coisa, né? É aquilo que está além do natural, né? Eu acho que todo mundo já ouviu a expressão, né, coisas do além. É ou não é? Sim ou não?
Então, se você já ouviu a expressão coisas do além, é porque você sabe que essas coisas, né, estão se referindo a leis que transcendem o natural. Lei que transcendem o mundo natural. Então, o sobrenatural é exatamente isso. De uma forma bem simples de se falar. Eu gostaria de uma água aqui, porque minha boca começou a secar. Amém, irmãos? E existem duas formas da gente compreender e entender o sobrenatural. A primeira é por meio da verdade, Deus, e a segunda é por meio da mentira, o diabo. Amém ou não amém? Então Deus, ele se encarrega de nos ensinar e nos falar sobre o sobrenatural através da sua palavra, através dos seus feitos poderosos, registrado pelo povo hebreu, pelo povo judeu, que desde o início, desde Moisés, pôde saber dos feitos extraordinários, sobrenaturais, que transcendem o natural, tá? Realizado por Deus, né? Esses atos de Deus, essas verdades de Deus, elas foram registradas e nós temos aí uma nação praticamente sendo testemunha ou testemunhando os feitos poderosos de Deus. A gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de uma nação que Deus separou, né, para experimentar, para vivenciar, para testemunhar o poder sobrenatural de Deus. A gente fala desde uma sarça que ardia, mas não era consumida pelo fogo. A gente fala de um mar que foi aberto, o povo atravessou e uma nação pôde experimentar ou vivenciar o sobrenatural, o poder, a glória de Deus. Então, irmãos, esses fatos que transcendem o natural, que de uma certa forma deixa o homem bestificado, deixa o homem assustado, nós chamamos de sobrenatural. Tá? Eu falo desse nível, de um mar se abrir e o povo ter que passar. Eu falo desse nível, de um homem orar e o céu e o sol ser detido. Eu falo desses tipos de coisas que transcendem o natural, que naturalmente, pela lógica, não pode acontecer. Só por meio de uma mão soberana, por meio de uma mão poderosa, que no caso, as mãos do nosso Deus, que pode todas as coisas, que a Bíblia o chama de Deus das causas impossíveis, né? Deus do sobrenatural, enfim, Deus ele se programou e teve o cuidado de nos apresentar o sobrenatural dessa forma, com verdade e testemunhas, tá? E hoje a gente pode ver essas verdades e essas testemunhas sendo escritas, né, de forma escrita e de forma oral. Amém ou não, meus irmãos? Quando os profetas proferiram, quando os escribas escreveram, todos os registros, enfim. Aí nós conhecemos o sobrenatural. Então, quando nós estamos passando de um problema difícil, delicado, onde o homem não pode chegar à sua solução, quando nós estamos enfrentando um oponente, sabe, muito forte, muito poderoso, que está além das nossas forças, nós sabemos que existe um Deus que pode todas as coisas e Ele peleja por nós. Ele é o Deus que pode realizar o impossível, que pode abater um oponente, sabe, quase imbatível aos olhos humanos, aos olhos naturais. Esse Deus nós entendemos que com o sobrenatural, como foi o caso de Davi e Golias, ele pode abater e destruir os nossos oponentes, sim ou não? Glória a Deus por isso. E tem outras formas, né, de se conhecer o sobrenatural, que é por meio da mentira, né, do ocultismo. Eu me refiro a Satanás, as suas diversas formas de apresentar às pessoas que o têm como Deus, vamos colocar assim, né, um sobrenatural repleto de mentiras. Claro que a gente não vai dar ibope para mentira aqui, a gente não vai falar do diabo, a gente vai falar do poder de Deus. Como é importante você entender o sobrenatural de Deus, o sobrenatural bíblico, aquele que a Bíblia mostra, aquilo que traz uma paz e uma tranquilidade às nossas vidas,
por saber que existe um Deus, que é o que nós servimos, que pode fazer coisas sobrenaturais sobre a nossa vida. Então você imagina aí, algo que a medicina olhou, te observou e falou assim, não é possível mais. Pensa em algo impossível aí, que os homens, aos olhos naturais, pela lógica, é impossível acontecer. Irmãos, Deus, Ele gosta de entrar nesse cenário, onde essa observância aí é detectada, e Ele gosta de manifestar o seu poder, quando o homem olha para um lado e para o outro, fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito, acabou, né? Só Deus agora. Quando se fala só Deus agora, está se referindo ao sobrenatural, né? Às vezes a gente comete esse erro também, né? De falar só Deus agora, acabou. Não, se é só Deus agora, glória a Deus, porque agora o sobrenatural vai iniciar, né? Aquele que opera o sobrenatural, aquele que opera o poder, milagres e maravilhas, vai entrar em ação, amém ou não amém? Então até onde nós podemos fazer, Deus não vai fazer, mas quando nós não tivermos mais como fazer, pode ter certeza que Ele vai entrar em ação. Tá? Até onde você puder fazer, faça, porque quando as suas forças esvair, Deus, Ele vai entrar em favor da sua vida e vai operar o sobrenatural, e coisas poderosas vão passar a acontecer na sua vida. Por isso que você precisa ter um entendimento de fé e o sobrenatural. E o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Amém ou não amém? Isso é um conceito básico, né, e tranquilo de se entender para todos nós cristãos. Um firme fundamento que está relacionado àquilo que nós esperamos da parte de Deus. E uma convicção acerca daquilo que nós não estamos vendo. Nós não vemos, mas nós sabemos que no Espírito, né, Deus é Espírito, Deus é invisível. Importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, e crer na existência dEle, né? Então, por nós crermos nesse Deus, Ele pode agir e operar em favor das nossas vidas. Amém ou não amém? Glória a Deus. Lembre em nome de Jesus e deixe isso no teu coração. Deus, Ele gosta de agir quando você não ousar mais em roubar a sua glória. Amém ou não amém? Não ousar mais roubar a sua glória, a glória dele. Quando você aplicar todo o seu esforço, quando você não tiver mais argumento, tiver mais ferramentas para utilizar, aí Deus vai agir. Ou então você confia em Deus logo e pronto, e acabou. Aí você vai ver o poder dele operando na sua vida. Amém ou não amém, irmãos? E a fé, o que é a fé? A fé é o meio pelo qual nós nos relacionamos com o espiritual, com o sobrenatural. Fé é uma substância, um dom que Deus colocou em nosso coração para a gente nos relacionar com o sobrenatural. Irmãos, não tem outra forma de trazer do mundo espiritual para o mundo físico algo que não for por meio da fé. Amém ou não amém? Não tem como você transferir do mundo espiritual, de Deus, né, o Deus das causas impossíveis, a fonte inesgotável de poder sobrenatural. Não tem como você extrair desta fonte para a sua vida no campo físico, se você não tiver fé e uma boa relação com Deus. Amém ou não amém? Com o sobrenatural, o entendimento do sobrenatural. Às vezes a gente pensa que pronto e acabou. Irmãos, no campo físico acabou, mas no campo espiritual, no que transcende o mundo natural, existe uma mão poderosa estendida sobre as nossas vidas, capaz de realizar coisas impossíveis. E eu preciso estar, sabe, linkado ou ligado a esse transcendente, a essa transcendência, a isso que transcende as leis naturais. Eu preciso crer que por detrás daquele homem forte, por detrás daquele problema vexatório, por detrás daquela situação difícil, existe um Deus que é capaz de realizar algo na minha vida. Então eu não posso me entristecer quando todos os recursos forem utilizados e não deu nada. Eu devo me alegrar, porque o nosso Redentor vive, o nosso Salvador vive, e Ele está pronto para agir, irmãos.
A Bíblia diz que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir a nossa oração, os seus olhos estão sobre as nossas vidas, irmãos, e a mão dele está pronta para nos abençoar. Agora, como eu preciso entender e relacionar bem essas duas palavras, fé e o sobrenatural? Por quê? Beber mais água. Por quê? Porque existe um conceito de fé que é errado, que é a fé natural. Esse é um conceito errado que Deus colocou no meu coração para que eu ensine em vocês o conceito certo, para que vocês entendam definitivamente o que é fé de fato. Fé natural não está na Bíblia. Fé natural é um termo que eu estou utilizando aqui para tentar simplificar, melhorar a interpretação de vocês. O que é a fé natural? É aquela que busca um processo natural, lógico, para acreditar que algo possa acontecer. É aquela que busca um processo natural para acreditar que algo possa acontecer. Você entendeu aí? A fé natural é aquela que busca um processo natural ou lógico para acreditar que algo que eu espero possa acontecer. Um exemplo, o profeta: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Opa, essa nuvem do tamanho da mão do homem, pensa, irmão, o tamanho da minha mão, uma nuvem lá longe. O profeta olha e vê que aquela nuvem é um sinal para o sobrenatural acontecer. Mas quem tem a fé natural, ao ver uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ela vai desfalecer, porque não acredita que aquela nuvem pequenininha é o suficiente para gerar uma chuva. Ela não é o suficiente para gerar uma chuva, para algo poderoso acontecer. Então ela precisa de algo lógico, ela precisa que tenha mais nuvens, que aglomere mais nuvem, que suja mais nuvem. E a partir de então, quando ela vê o tamanho ou o número de nuvem o suficiente para cair uma chuva, ela passa a acreditar. Ou seja, ela está presa a um processo natural. Ela está presa a um processo lógico, óbvio. Tá? Deus fala assim: eu vou abençoar a sua vida. Você tem que imediatamente crer na promessa de Deus. Crer que Deus pode fazer. Ah, mas não tem ninguém não tem ninguém que eu veja por onde possa vir essa bênção. Né? Não tem ninguém, então, Deus, então começa a murmurar, começa a reclamar. Isso é uma fé natural, irmãos. É uma fé natural, ou seja, é um firme fundamento, até aí ok, um firme fundamento das coisas que se espera e uma convicção daquilo que se vê. Uma convicção naquilo que se vê. A pessoa só passa a crer depois que ela tiver uma convicção naquilo que ela está vendo. Uma certeza. Outro exemplo, uma pessoa pega uma semente boa, e em uma terra boa, e vê uma terra boa. Óbvio que uma semente boa, com a terra boa, ao ser jogada e regada, ela vai germinar, vai crescer e dar fruto, sim ou não? Isso é óbvio, irmãos. A semente é boa, a terra é boa, então não tem nada para dar errado, vai dar certo. Isso não é sobrenatural. Isso é um processo natural. Amém ou não amém? Então Deus não gosta de entrar muito nessas coisas, porque a natureza está se encarregando de glorificar o seu nome. A natureza está se encarregando de tornar Deus conhecido. Simples, amém ou não, irmãos? Glória a Deus ou não glória a Deus? Mas tem gente que está esperando, sabe, alguma coisa surgir para crer no sobrenatural de Deus. Irmãos, bem-aventurado aquele que não vê, mas crê. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu estou crendo que o Deus que prometeu é fiel e justo para cumprir o que Ele prometeu. Amém ou não amém, irmãos? Então nós precisamos sim ter cuidado com essa fé natural em nossos corações. Uma fé lógica. Amém? Que pode destruir as nossas vidas, pode acabar conosco.
no nosso relacionamento com Deus. Eu gosto de falar e volto a repetir essa passagem bíblica. Pedro andando sobre as águas. Ele começa a viver o sobrenatural. Ele começa a dar passos em direção a Deus, a Jesus Cristo. Amém, amém? Lembra da passagem? Jesus Cristo no mar da Galileia, vindo, andando sobre as águas. Os discípulos ficam assustados, eles estavam no barco e falam assim: é um fantasma, olha lá o fantasma. Aí Jesus: calma, não é eu não, sou eu, fica tranquilo. Aí Pedrão fala assim: Senhor, se és tu, permita que eu vá até o Senhor. Jesus: venha. Aí ele começa a andar sobre as águas, sim ou não? Então ele, a partir do momento que ele está olhando para Jesus, sobre a palavra de Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Mas chega um certo ponto, ele começa a ver as ondas agitadas, o vento batendo de um lado para o outro, e ele começa a desfalecer na fé, ele começa a afundar. Aí Jesus vai lá e pega ele, puxa e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Isso é uma fé natural, irmãos. Porque quando ele olhava para Jesus Cristo, ele não estava percebendo que os pés dele estavam flutuando, que ele estava de fato andando sobre as águas, que não tinha ali uma base sólida para firmar os passos dele. Era o poder sobrenatural de Deus, era o sobrenatural de Deus conduzindo ele de forma poderosa e extraordinária, senhor, irmãos. Mas de repente ele olha para baixo e vê: opa, o que está me segurando? Onde estou pisando? E de repente ele começa a desfalecer. Ou seja, a fé pequena é o mesmo que a fé natural. Ela é incapaz de transcender, ela é incapaz de trazer para o mundo físico o que já está ganho no mundo espiritual. Porque ela é regada de dúvidas e medo, irmãos. Dúvidas e medos. Ah, Deus vai fazer o milagre. Mas como Deus vai fazer esse milagre? Sabe aquelas irmãzinhas que Deus fala assim: eu vou casar você. Eu tenho um varão abençoado para trazer para a tua vida. A irmã se prepara todinha e vai para o mundo atrás do varão. Irmãos, isso acontece demais nas igrejas. Vai no mundo atrás do varão do abençoado. Abençoada no mundo. Abençoado é na igreja de Jesus, amém, irmãos? Sim ou não? É onde está a congregação dos santos. Eles são os abençoados, selados com o Espírito Santo. Aí ela vai para o mundo atrás do varão. Aí chega lá: achei meu varão, sem saber que na verdade foi o cara que achou ela. Você entende ou não? Irmão, se Deus falou, fique onde você está, não é do pé. Fala igual meu pai: não é do pé, porque é exatamente aí onde Ele quer te abençoar. Não desça ao Egito, fica em Gerar, é onde Deus vai produzir o milagre. Amém ou não amém? Onde não tem recurso. Irmãos, quando Deus começa a tirar as coisas, eu começo a falar: vai vir milagre aí. Deus começa a me preocupar: opa, olha a conta aí, meu Deus do céu, tem que pagar isso, como é que vai ser essa situação? Jesus. A gente fica preocupado. Aí daqui a pouco, quando você menos espera, aí Deus move o sobrenatural. Aí vem de onde você menos imagina. Mas, irmãos, quem não experimentou o poder sobrenatural de Deus, duvida que Ele pode fazer alguma coisa no momento de tribulação e de adversidade. É capaz de duvidar que Deus possa fazer alguma coisa. Então essa aí é a fé essa fé natural. A fé natural também pode ser vista como um firme fundamento das coisas que se esperam. Porém, a convicção está em algo palpável, algo lógico, né? É por isso que as pessoas saem de igreja para igreja, saem pulando de um lugar para outro, sabe? Tem uma ilustração na internet, eu acho interessante. A pessoa está lá fazendo um buraco e ela está se aproximando de uma pepita de ouro, e ela está se aproximando, e a outra também está fazendo a mesma coisa. Ela chega aqui e acha a sua pepita de ouro, e a desse lado acha a pepita de ouro e fica maravilhada, sai. Aí a outra estava chegando em um poço de ouro, só ouro. Aí desiste daquele ponto e vem para o ponto da irmã, da outra. O que tinha ali foi embora. Irmãos, Deus
Ele gosta daqueles que perseveram. Perseverar é tentar até conseguir. Amém ou não amém? Se Deus operar, glórias a Ele. Se Ele não operar, saiba de uma coisa, eu não vou sair do lugar que Ele me colocou. Eu não vou sair do lugar que Ele me estabeleceu. Deus é Deus, Ele é poderoso para fazer. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus e não glória a Deus. Precisamos alimentar nossa fé com o sobrenatural. Precisamos nos relacionar mais, entender mais sobre as coisas sobrenaturais. E como eu vou saber disso? Eu preciso ler a Bíblia. A Bíblia é um livro que tem vários registros que revelam o sobrenatural, irmãos. O poder de Deus. Então, irmãos, quando eu entendo que é sobrenatural e eu entendo que a fé é algo que Deus colocou em mim, eu preciso estar, lendo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, por quê? Porque ela revela Deus. Ela revela a capacidade sobrenatural de Deus realizar coisas sobrenaturais. Amém ou não amém? Não é, irmãos, enquanto você estiver, investindo os seus recursos, deixa aí, Deus vai falar, deixa Ele. Deixa Ele. O dia que Ele ou ela quiser que eu entre em ação, ela vem para mim e ela vai ver o sobrenatural acontecer. Amém ou não amém, irmãos? Então vamos lá, algumas passagens bíblicas. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Eu gosto também dessa passagem, maravilha, porque fala de fé. E toda vez que eu for falar de fé, eu vou citar essa mulher. Porque o sobrenatural, a fé sobrenatural, é aquela que não olha para o homem, mas para a deidade, para a divindade, para Deus. A mulher do fluxo de sangue, ela não olhou para um homem, irmãos, como os judeus estavam olhando. Ela olhou para a deidade, ela olhou para o divino, ela olhou para o sobrenatural. Ela olha para Jesus e fala, se eu tocar nele, apenas tocar, eu serei curado. Ela sabia que estava ali o Messias, o Filho de Deus. Deus estava passando. Deus estava caminhando. E tinha uma multidão, irmãos, que só olhava para o homem. Até hoje, os judeus só olham para Jesus como um homem, um profeta, um mestre, uma pessoa de relevância, que surgiu no passado. Irmãos, nós, enquanto os judeus estão tendo essa crença que aquele era um homem, nós, cristãos, cremos que ele é o Filho de Deus. Amém ou não amém, irmãos? Meu Deus do céu, e aquela mulher, ela olha para Jesus e vê. Irmãos, não adianta você vir para cá e pensar que aqui é um barracão, um galpão preto. Não, aqui é um santuário. Sabe o que é um santo? Separado para Deus. Aqui é um santuário de Deus. Aqui não tem música do mundo, aqui não tem outra coisa a não ser louvores que engrandecem o nome do Senhor. E a Bíblia fala que Ele já se faz presente. Quando a primeira pessoa que estava lavando a igreja começou a sua adoração, Deus já estava recebendo aquela irmãzinha que estava, a Deus toda glória, a Deus toda glória, aleluias, glorificando e bendizendo o nome do Senhor, limpando a igreja e dando glórias a Deus. Amém, amém, irmão? Deus já estava recebendo. Daqueles murmurentos que ficam lavando e falando, por que a bispa não vem lavar aqui? Aquela baixinha, enjoada. Por que o bispo não vem lavar aqui? O que eles fazem? Só ficam lá na casa deles? O que é isso? Meu irmão, a gente está te dando oportunidade de adorar a Deus, ser o primeiro a adorar a Deus. Iniciar o processo, abrir as portas da adoração na casa do Senhor, em nome de Jesus, Ju e bispa. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Então você entende, irmãos, aquela mulher olhou para Jesus e falou, opa, esse é o Filho de Deus, é o Messias. Então, se eu imagine, irmãos, a mulher 12 anos padecendo do fluxo de sangue, sabe? Ela estava pálida, fedendo, sei lá, aquele mau cheiro talvez. Ela decide ir até Jesus e fazer algo diferente. Porque ela viu Jesus de forma diferente. Ela vê o sobrenatural. Ela se relaciona com o sobrenatural. Amém ou não amém? Aquele homem, o centurião,
aquele centurião cuja fé surpreendeu Jesus, deixou Jesus maravilhado. Ele reconhece a autoridade divina sobre Jesus Cristo, não somente a autoridade, mas a autoridade divina capaz de curar o seu servo. Ele começa a falar para Jesus: eu tenho autoridade, né? Eu falo para os meus servos, faça isso, faça aquilo, e eles fazem. Então também não sou digno de tê-lo debaixo do meu teto. Dá uma palavra só. Ele sabia que a palavra de Jesus não era como a palavra dele, que a palavra dele era natural, a de Jesus era sobrenatural. Diz uma palavra só, apenas uma palavra. Jesus ficou maravilhado. Que fé é essa? Que fé maravilhosa é essa? Aí o que acontece com ele, irmãos? O servo dele é curado. Amém ou não, amém, irmãos? Aleluia. São pessoas que se relacionam bem com o sobrenatural. Irmãos, que acreditam que a fé é para ativar o sobrenatural. E o sobrenatural, o conhecimento do sobrenatural ativa a sua fé. Quando você não vê no campo natural algo que possa te favorecer, no sobrenatural tem sim algo que possa. É Deus as causas impossíveis. O Deus que pode todas as coisas, Ele pode realizar o impossível em favor da tua vida, irmãos. A fé e o sobrenatural, irmãos. Eu preciso entender que do mundo sobrenatural vem coisas para a minha vida, né? Não é o varão bem sucedido. Aí, irmãos, quantas pessoas chegaram aqui na igreja? A gente chegou ali, opa, chegou o varão ali, hein? Vai abençoar a igreja, as finanças da igreja vai melhorar, glória a Deus. O cara estava todo destruído, irmãos. E a gente pensando que ia vir bênção, né? E Deus, parece que Deus prova a gente. Ele fala assim, parece não, claro que Deus prova a gente. Você pensa que é por aí? Estou trazendo pessoas para serem curadas, saradas, restauradas, né? O que essa igreja precisa é eu que vou suprir. E vou trazer de onde vocês nem imaginam. E Deus começa, irmãos, a agir da forma sobrenatural, de onde nós nem imaginamos. Ele destrói todo o processo que nós passamos, todo o processo natural que nós passamos a crer. Ele destrói ele e nós passamos a... Entende isso, irmão? Que tremendo isso. Glória a Deus, aleluia por isso, por tudo que Deus está falando. Outra coisa assim, infelizmente é um exemplo negativo, mas os discípulos estavam reunidos na caverna e eles não creram na ressurreição de Jesus. Eles estavam presos na caverna e eles não creram na ressurreição de Jesus. A Bíblia fala que eles não creram, mas Jesus não falou. Falou sim, Senhor. Jesus falou e eles sabiam que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. Só que depois da morte de Jesus Cristo, eles ficam trancados numa caverna e ali, talvez aterrorizados, amedrontados com aquilo que os romanos e os judeus, os escribas, os fariseus pudessem fazer com eles após a morte de Jesus. Eles estavam assustados, presos numa caverna. Amém ou não amém? Sim ou não? Crendo mais na morte do que na ressurreição. Então na cabeça deles só estava a morte de Jesus. O que era mais forte no coração deles e na cabeça dele era a morte de Jesus. Por quê? Algo natural. Tombou a cabeça, crucificado em uma cruz, tombou a cabeça sobre o ombro, sangrando, morreu, acabou. Mas só que Jesus falava para eles sobre o sobrenatural, a ressurreição. Irmãos, a ressurreição não acontece no campo natural, tá? De forma natural, em um processo natural. Pode acontecer caso uma pessoa morre não, né? Ela tem um infarto, aí começa a perder a vida ali, aí vem e eles chamam de reanimação. É reanimação, né? Ressuscitar a pessoa? Traz ela da morte? Eu acho que não, acho que é animação. Enfim, não vamos entrar nessa questão. Nós temos aqui Então olha só,
a ressurreição, aquela de 3 dias debaixo da terra, fedendo, só Deus. A gente está falando de 3 dias que Jesus estava ali. 3 dias, irmãos. Confirmada o óbito, confirmada a morte. Vai lá, depois que uma pessoa morre, depois de 3 dias, tenta ressuscitar. Em um processo natural, vai lá. Depois de passar pela biópsia, é isso? Vai lá, tenta. Quem já viu essa ressurreição? Quem já soube falar? Só de forma sobrenatural. Só Deus trazendo a existência. E os discípulos estavam assim, irmãos. Andaram com Jesus, creram em Jesus, viu milagres poderosos, sobrenaturais acontecer. Mas na hora ali, irmãos, eles não lembraram. Estavam presos no sobrenatural. No campo natural. Presos. Jesus, ele entra, claro que depois desse momento, a vida deles foram transformadas, eles passaram a ser apóstolos com sinais e prodígios e maravilhas. Mas a Bíblia diz que depois que Jesus entra, mostra o furo em suas mãos, come pão assado com eles, aí eles viram Jesus morto. Eles viram Jesus morto. Eles presenciaram a morte de Jesus. E presenciaram testemunho ocular da ressurreição de Cristo. Eles viram Jesus ressurreto. Ou seja, o primeiro a sair da morte e não tornar a ela. O primeiro que veio, a morte não pôde deter, não pôde prender, não pôde manter Jesus no sepulcro. Ele foi retirado de lá. Irmãos, depois desse momento, vai ver a história dos discípulos, dos apóstolos. Sinais, prodígios e maravilhas. Irmãos, eles brincavam, viam coisas naturais assim, ria e saía mole para o meu Deus. Você é tranquilo? Fica tranquilo, só está dormindo. Ó. Calma, daqui a pouco você vai ver. Teve até irmãos, que Paulo estava pregando e ele caiu, dormiu e caiu, morreu. Sabe, irmãos? Dormiu na pregação do apóstolo Paulo, imagina, e ele falava assim, que a minha pregação não me consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas com demonstração de espírito e de poder. O apóstolo Paulo pedia isso a Deus, então eu imagino que a pregação dele era demonstração de poder, mas tinha um carnal, um natural que dormiu no culto do homem. Irmão, se na minha pregação alguém dormir e morrer, eu não ressuscito. Não vou ressuscitar. Não fica assustado comigo não, com essa cara de dorminhoco não. Amém, irmãos? Então, aí depois ele vai lá, irmãos, eles brincavam com isso, eles creram no sobrenatural, até o lenço, olha só como o apóstolo Paulo, ele pegava o lenço, o Pedro, e lançava sobre as pessoas, a sombra dos apóstolos curava, o lenço deles curava, uma água que eles davam, irmãos, abençoava. É um contato, uma crença, uma relação com o sobrenatural, porque Deus, Ele opera no sobrenatural, irmãos. Ele é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade, irmãos. Deus é o Deus que começa de lá para cá, não daqui para lá. O poder vem dEle, amém ou não amém, irmãos? Ah, irmão, você tem que se relacionar mais. E por isso que quando nós lemos a Bíblia, nós pegamos assim, sabe, irmãos, e gastamos dias com a Bíblia, compramos livros para meditar, para entender mais as Escrituras. Irmãos, você está entendendo o mundo sobrenatural, você vê que ele de fato é real. Você nunca mais vai olhar para a nossa nação e ver isso de forma natural. Ah, isso é normal, isso é isso. Não, irmãos, existe uma briga espiritual, uma guerra espiritual, irmãos, constante sobre o céu de Brasília, principados e potestades, um querendo que o reino das trevas impere e outro querendo que o próprio Deus reine sobre a nossa nação.
Mas a gente fica ali, não, isso é Lula, é Bolsonaro, isso é aquilo, irmãos, é espiritual. Só quem tem discernimento disso é a igreja de Jesus. Só a igreja de Jesus tem um discernimento, sabe que se trata de uma guerra espiritual. Lembra de Geazi? Abre os olhos do mancebo. Abre os olhos do mancebo. Estava lá o profeta, né? O inimigo posicionado para atacar Israel, para destruir Israel. E sai o profeta na frente lá e vê aquele exército posicionado e ele fica tranquilo e rindo, irmãos. Só que Geazi, que estava do lado dele, fica assustado, fica apavorado, sabe, tremendo ali de medo, porque viu o oponente na frente deles. Só que o profeta estava vendo o exército do Senhor por detrás do exército do inimigo. E por isso que ele estava tranquilo. Ele viu o sobrenatural, o exército do Senhor posicionado para abater aqueles que estavam vindo contra o povo de Israel. Aí ele olha para o lado, aí olha para o dorminhoco. Porque para mim, ele olha para Geazi dormindo do lado. Dormindo não. Com medo, aterrorizado. Aí ele fala para Deus, o profeta: Senhor, abra os olhos do mancebo. Abra os olhos do mancebo. Aí o mancebo vai, tem os seus olhos abertos, e com os olhos abertos é tranquilizado. Fica em paz. Sabe por que as circunstâncias, as adversidades nos perturbam? É porque a gente ainda não discerniu o sobrenatural. A gente ainda não entendeu que Deus vai agir na hora certa. É porque nós precisamos ter paz e tranquilidade no coração, porque no tempo certo do Senhor, as coisas vão acontecer. Aí, irmãos, é milagre, é prodígio, é maravilha em nome do Senhor Jesus. Quantos entendem isso? Diga amém. Glória a Deus ou não glória a Deus? Pedro, ele recebe a revelação de quem é Jesus. Jesus pergunta para os discípulos: quem o pessoal está dizendo que eu sou? Aí um fala uma coisa, fala outra, e tu? Pedro, ele tem a revelação de quem é Jesus, de quem estava com ele de fato. Não era um homem, era o Filho de Deus. Irmãos, sabe o que a Bíblia diz? Tudo aquilo que nós pedimos em oração, crendo, nós vamos receber. Tudo, a Bíblia fala, tudo é tudo. Tudo aquilo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Olha só que maravilha. Tudo. Então você fala assim: eu vou pedir a Deus, sabe, vou pedir, não, isso aqui é muito grande. Racional, natural. Isso é muito grande, isso aqui é muito, não. Irmãos, peça a Deus exatamente do jeito que você crê. Em nome de Jesus, não reduza Deus a uma insignificância. Não reduz Deus a caber numa caixinha de fósforo. Não reduza a Deus. Crê no Deus grande. Crê no Deus poderoso que pode todas as coisas. Amém ou não amém? Sim ou não? Irmãos, quantos creem que nós não estamos sozinhos? Quantos creem que nós temos anjos ministradores da parte de Deus no nosso meio? Não, bispo, você está começando a vir com as histórias. Isso aí não, viu? Você hoje vai colocar na internet isso aí, hein? Para o pessoal rir da tua cara. Anjo no nosso meio é anjos ministradores. Quantos creem nisso? Diga amém. Se a Bíblia diz, tem eles aqui, está no nosso meio. Irmãos, aqui só é um pedacinho do campo natural. O campo sobrenatural, o mundo espiritual que Deus governa, irmãos, está envolto nesse lugar, está nos envolvendo nesse lugar, de forma poderosa, irmãos, a mão de Deus para nos alcançar e nos abençoar. Agora eu preciso saber, peraí, eu preciso ter uma boa relação com a fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se vê. Eu não vejo uma pequena nuvem, eu não vejo nem nuvem, eu não vejo nem nada. Mas eu creio no Deus que pode
realizar o sobrenatural. O poder dele pode ser manifestado nessa noite, em favor da sua vida. Amém, irmãos? Quantos querem ativar a sua fé, diga amém. Quero que você se coloque de pé, com seus olhos fechados, né? Não estou pedindo para você andar com seus olhos fechados, estou pedindo para você se colocar de pé, com seus olhos fechados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pense mesmo, irmãos. Pense mesmo. E assim, Deus, Ele quer que nós coloquemos as nossas causas para que Ele nos justifique. Deus é aquele que fala, pede e receberá, busca e encontrará, bate e a porta se abrirá. É Ele que está falando essas coisas. É Ele que fala, fazei prova de mim. É Deus que está fazendo, irmãos, é Ele que está mandando. É Deus que, irmãos, que manda e garante a vitória. É Deus que fala e garante o que está dizendo. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero que você se conecte agora com a sua fé ao sobrenatural, ao Deus que pode tomar a sua vida, ao Deus que pode tomar essa tua causa em suas mãos, essa situação que você está passando, o que você está vivendo nesse exato momento. É Ele que mostrou em várias passagens bíblicas, que mudou a história de diversas pessoas, no campo da saúde, no campo familiar, no campo emocional, no campo da alma, no campo financeiro. Deus, irmãos, Ele mudou a história de diversas pessoas, irmãos, e Ele não faz acepção de pessoas. Da mesma forma que Ele operou no passado, Ele quer operar hoje na tua vida o sobrenatural. O sobrenatural. Ele é o Deus capaz de fazer. O homem já desistiu de você, você também já desistiu de você mesmo, mas Deus nunca desistiu de você e não vai desistir de você. Creia e entregue nas mãos dEle. Pelo menos, irmão, nesse tempo agora, entregue nas mãos dEle e confia nele, o mais Ele fará, em nome do Senhor Jesus. Lembra de o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando chegou de uma pescaria sem peixe, com o barco vazio, cansado, toda a sua habilidade, toda a sua experiência foi aplicada na noite em que ele estava tentando pescar e não pescou nada. Aí quando ele vai, Jesus vira para ele, quando ele vai atracar, e ele já desanimado, Jesus, ele vira para ele e fala, lance do outro lado a rede. Ele poderia passar, mas eu já passei, não tem peixe nessa região. Essa região toda foi lá para a igreja vizinha. Os peixes, as bênçãos desse mar, foi lá para outra região, foi para o Pacífico. Ele poderia pensar nisso, irmãos, e poderia até ter ido mesmo. Mas quando Deus, Ele dá a ordem, aquilo que não existe passa a existir. Passa a existir. Pode ter ido, mas vai surgir do nada. Do nada não, do poder de Deus, do sobrenatural. O sobrenatural, irmãos, Deus é capaz de fazer no sobrenatural aquilo que não existe. Passa a existir e ser transferido para a sua vida. Em nome de Jesus. Diagnóstico médico. Deus, Ele quer operar na sua vida. Deus quer agir. Irmãos, o conhecimento acadêmico, a erudição, o vasto conhecimento acadêmico tem gerado mentes críticas, mentes capitalistas, que só vai fazer coisas para Deus se eles tiverem certeza que algo vai ter em troca. Essa é uma mente capitalista. Essa mente não produz nada. Por isso que Deus quer colocar a mente de Cristo em você, para você saber e aprender a viver o sobrenatural do Senhor. Oh, Deus. Se envolva com o sobrenatural. Ore com Deus, converse com Deus. Converse com Deus. Porque é hoje na sua vida. É hoje na sua vida. Eu escuto uma voz Escute em essa meio voz.
a tempestade, eu vejo que Ele vem. Olha o mistério aí da em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite e Ele me chama para andar sobre as águas. Ele está te chamando. E Ele me chama para andar sobre a tua palavra. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois sua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. Ele está te chamando para viver algo sobrenatural, algo extraordinário, poderoso, que transcende as leis naturais, que transcende as leis da natureza. Deus está te chamando hoje. Venha viver segurando em suas mãos, confiando em sua palavra. Eu escuto uma voz, Escute a voz dele. em meio à tempestade, eu vejo que Ele vem em minha direção. Reconheço teu olhar, recebo um convite e Ele me chama para andar sobre as águas. Ele está te chamando. E Ele me chama para andar sobre as tuas palavras. Sem medo, maravilha com o Senhor. Não tenho medo, a minha fé firmada está, andando sobre o alto mar, o barco ficará para trás, pois tua palavra
acalma o mar. Não tenho medo. A minha fé firmada está, andando sobre o alto mar. O barco ficará para trás, pois tua palavra sustenta os meus pés no mar. A voz que me chama a andar é a mesma que acalma o mar. A voz do Senhor está acalmando o mar sobre a tua vida. Está vindo bonança sobre a tua terra. Está vindo bonança sobre a tua casa. A paz está pairando em nome do Senhor Jesus. Um ato de fé, apenas um ato de fé, apenas crer no Senhor, e o sobrenatural acontece. Ele é transferido para a sua vida, do mundo espiritual para o mundo físico. É assim que as coisas rompem o mundo físico, irmãos. É assim que as coisas do mundo espiritual rompem o mundo físico para chegar em nossas mãos. Lembra de Daniel que orou e houve a interferência na esfera espiritual. Ele intensificou a sua fé e a sua oração, e começou a vir a resposta de Deus. O anjo de guerra foi enviado para liberar a bênção sobre a vida do povo que estava aprisionado há 70 anos no cativeiro da Babilônia. Deus está agora liberando anjos em nome de Jesus. Entenda que Deus está liberando anjos para destruir toda resistência na esfera espiritual contra a sua vida. O sobrenatural vai acontecer. O sobrenatural vai acontecer. O milagre já está acontecendo. Virá para a sua vida, virá para a tua casa, virá para a sua saúde, virá para a tua família. Está chegando. A bênção vai te encontrar. A bênção está vindo ao teu encontro. A bênção está vindo ao teu encontro. Ao teu encontro. O sobrenatural. Sai, Satanás. Sai, Satanás. Não resista o poder de Deus. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos Em teu nome, basta uma palavra, os mortos viverão. Basta uma palavra, os cegos verão. Apenas uma palavra tua e tudo mudará. Se pedimos em teu nome, basta uma palavra, os mortos viverão. Basta uma palavra, os cegos verão. Apenas uma palavra, e tudo mudará. Se pedimos em teu nome. então, abençoado. Há poder no teu nome, Jesus, Rei sobre todos. Ao ouvir teu som,
poder no seu nome, Jesus, Rei sobre todos. Ao ouvir teu santo nome, Jesus, todos te louvam. Basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, basta uma palavra, tu e os mortos viverão. Basta uma palavra, tu e os cegos verão. Apenas uma palavra, tu e tudo mudará. Se pedirmos em teu nome, há poder. Satanás, em nome de Jesus, tu que tem destilado a mentira, tu que tem destilado o engano, tu que tem feito as pessoas crerem de forma errada, em nome de Jesus eu te repreendo. Na autoridade de Jesus sobre esse rebanho, sobre essa igreja, eu declaro que tu não tem poder, não tem autoridade. Em nome de Jesus, se afaste agora e devolva aquilo que você tirou dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus e na autoridade de Jesus, eu te ordeno, devolva aquilo que foi roubado dessas pessoas, porque está escrito: Deus restituirá os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Todo aquilo que foi consumido por usurpadores, gafanhotos, migradores, roedores, cortadores, que seja devolvido a essa igreja, que seja devolvido a Vínculo da Paz, que seja devolvido às famílias dessa igreja, aqueles que estão também nos visitando, que foi trazido por Deus para ser abençoado neste lugar, no culto desta noite. Em nome de Jesus, sai agora, bata em retirada todo usurpador, todo enganador, toda mentira, caia por terra, seja banida, expelida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a verdade do Senhor, somente a verdade de Deus, reina, impere em nossos corações, em nossas famílias, em nossas mentes, em nosso espírito, em nossa alma, em nome de Jesus Cristo. Que as cadeias da incredulidade, que as cadeias da frieza espiritual caia por terra agora, seja demolida, destruída em nome do Senhor Jesus. Oh Deus Todo-Poderoso. Um momento de gratidão a Deus agora. Levante suas mãos e agradeça por aquilo que Ele fez. O mundo físico foi invadido por bênçãos espirituais. O mundo físico foi rompido nesse exato momento por bênçãos espirituais. Bênçãos espirituais. Estamos assentados com Cristo Jesus, abençoado com toda sorte de bênção nas regiões espirituais. Então, irmãos, aquilo que conquistamos em Cristo Jesus está rompendo a atmosfera agora, está vindo em sua direção, na direção da sua família, na direção da sua vida, em nome de Jesus, para estabelecer um novo tempo, uma nova história. É o que Deus está preparando para você. Receba em nome de Jesus. Está sendo rasgado o céu de Samambaia, está sendo rasgado o céu de Samambaia. Anjos ministradores estão chegando, anjos ministradores estão vindo para mudar a história da sua vida, mudar a história da sua vida, mudar a história da sua vida. Em nome de Jesus, receba, receba de Deus, receba de Deus. E veja com os teus olhos
olhos aquilo que Geazi passou a ver. Veja com os teus olhos o exército de Deus posicionado, vindo para guerrear e pelejar a tua guerra, a tua batalha, em nome do Senhor Jesus. Vínculo da paz, vínculo da paz. Se prepare para uma grande, poderosa, expansora mudança, em nome de Jesus. Se prepare para mudarmos, se prepare para uma mudança. Ora, uma mudança e um impacto poderoso, sobrenatural no cenário de Brasília, e depois Goiânia, e depois Minas Gerais, depois São Paulo. É um tempo de grandes conquistas, um tempo de grande conquista. Você, irmão, está vendo o que Deus está preparando? Oh, aleluia! Estão vindo as carretas, estão vindo as carretas, estão vindo as bênçãos de Deus. É muita coisa. Oh, aleluia! Venha e receba. Deus do sobrenatural, se nós cremos, sim, eu creio em Ti. Deus está mudando, transformando um pranto em riso dessa igreja, um pranto em riso, em alegria. Deus está mudando. Parece que durou muito tempo esta noite, né? Mas a alegria está chegando. Eu vejo tempo de mudança, irmãos. Eu vejo carretas, eu vejo carros sendo posicionados para uma grande mudança, uma transformadora e renovadora mudança sobre essa igreja. O tempo de alegria, papéis sendo assinados, empresários dessa igreja sendo bem-sucedidos, e virão outros também que estarão somando a nós. E aqui, irmãos, essa obra será expandida para a glória de Deus. Oh, Sarabá.
Eita Deus de poder e glória. Não retroceda não. Não esmoreça não. Seja ousado, corajoso, valente, forte. Não pare agora, não é hora de parar. Não é hora de parar, é hora de avançar. Derrama a tua glória e enche-me e até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória e enche-me e até transbordar. Para quem não entendeu, esse é um pouquinho do sobrenatural. É um sopro, um vento de Deus sobre nós. Os velhos sonharão, os vossos jovens profetizarão. Coloque a mão no ombro do teu irmão. Coloque a mão sobre o ombro do teu irmão. Irmãos, e Deus está trazendo uma cobertura sobre vocês, sobre todos nós. Uma cobertura espiritual, uma inexpugnação que tanto tem sido falado aqui. Uma proteção, um estado onde você não vai ser roubado nem tocado. Sobre a tua vida, te prepare para mudanças. Te prepare para mudanças. Em alguns casos até mudança regional, até mudança mesmo de casa. O diabo tentou afastar você da igreja, do lugar da tua bênção, mas ele vai te trazer de volta. E prepare para uma mudança de fato, que você nunca experimentou na sua vida. Em nome de Jesus, Deus, afaste dessa congregação um falso profeta. Afaste das mulheres dessa igreja, dos homens dessa igreja, dos jovens e adolescentes dessa igreja, os falsos profetas, os homens hereges, as mulheres hereges. Que caia por terra os seus argumentos, toda a doutrina de demônios, toda a doutrina de homens que trouxe confusão, que trouxe frieza, seja destruída agora essas doutrinas. Toda a doutrina de demônios, destrói agora. Eu peço a blindagem celestial sobre o corpo, alma e espírito. Eu peço o revestimento agora, em nome de Jesus. Meu Deus, guarda o coração desta mulher. Em nome de Jesus eu peço a Ti agora. Livra de todo encantamento, de toda voz que não é Tua. Destrua agora em nome do Senhor Jesus. E vem com a Tua voz, que acalma, que traz paz e tranquilidade em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero deixar a Tua igreja
a vínculo da paz, e todos que estão aqui nessa noite, debaixo da tua bênção, no esconderijo do Altíssimo, onde estamos seguros. Tu és broquel e escudo sobre nós. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Tu és escudo e broquel, nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda, nenhuma flecha, nenhum dardo inflamável do maligno irá nos atingir, pois Tu és o nosso escudo, o nosso refúgio, o Deus em que confiamos. Tu és o nosso Deus e nós somos o povo do Senhor. Em nome de Jesus, assim eu declaro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus.